Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura do segundo livro dos Macabeus. Se você está comigo, por favor, assiste o vídeo até o final, deixe o seu like, inscreva-se no canal e lembre-se de no final fazer aí um bom comentário, ok? Vamos ao capítulo 5, Massacrado entre dois dominadores. Nesse tempo, Antíoco preparava sua segunda expedição contra o Egito. Aconteceu então que, durante quase 40 dias, começaram a aparecer no ar pela cidade inteira cavaleiros vestidos de ouro, armados de lanças, organizados em pelotões e empunhando espadas. Viam-se brigadas de cavalaria em linha cerrada, ataques e contra-ataques de um lado e do outro, movimento de escudos, multidões de lanças, lançamento de projéteis, faiscar de adornos dourados e todo o tipo de couraças. Todos pediam para que essa aparição fosse de bom agouro. Correu então o falso boato que Antíoco tinha morrido. Jasão reuniu mais de 1000 homens e atacou a cidade de surpresa. Ao serem derrotados aqueles que estavam na muralha e consumando-se a tomada da cidade, Menelau refugiou-se na Acrópole. Enquanto isso, Jasão promovia impiedosamente a matança dos próprios concidadãos, sem compreender que uma vitória sobre seus irmãos era sua maior derrota. Ele pensava estar triunfando sobre inimigos e não sobre compatriotas. Contudo, não conseguiu tomar o poder. O resultado foi a humilhação que lhe veio por causa do seu motim e teve de fugir novamente para a região dos Amonitas. Seu comportamento perverso teve triste fim. Denunciado a Aretas, rei dos árabes, foi perseguido e teve de ficar fugindo de cidade em cidade, detestado por todos como traidor das suas leis, repelido como inimigo da própria nação e dos próprios compatriotas e, por isso, enxotado para o Egito. Dessa forma, Jasão, que tinha exilado tantos de sua pátria, também foi morrer no exílio, já que se refugiou na terra dos Lacedemônios, com a esperança de receber proteção devido aos laços de parentesco. Ele, que havia deixado muitos mortos sem sepultura, morreu sem que alguém chorasse por ele, não teve nenhum tipo de funeral, nem foi sepultado junto a seus antepassados. Quando chegou ao rei a notícia desses acontecimentos, ele pensou que a Judéia tivesse se revoltado. Voltando furioso do Egito, ocupou militarmente a cidade, mandou os soldados matar sem piedade quantos encontrassem e trucidar os que procurassem refúgio nas casas. Houve grande matança de jovens e velhos, massacre de homens, mulheres e crianças, carnificina de moças e bebês. Em 3 dias pereceram 80.000 pessoas, 40.000 foram assassinadas e os vendidos como escravos não foram menos do que os mortos. Não satisfeito com isso tudo, Antíoco ainda teve a ousadia de entrar no templo mais sagrado do mundo, tendo por guia Menelau, traidor das leis e da pátria. Com suas mãos impuras, Antíoco pegou as vasilhas sagradas e, com suas mãos sacrílegas, levou embora os donativos aí depositados por outros reis para engrandecimento, glória e honra do lugar santo. Antíoco foi arrogante, sem perceber que o Senhor se havia irritado durante breve tempo por causa dos pecados dos habitantes da cidade. Era por isso que o Senhor se descuidava do lugar santo. De fato, se eles não se tivessem envolvido em tantos pecados, Antíoco seria imediatamente barrado no seu atrevimento a poder de chicotadas, logo que chegasse, como aconteceu com Heliodoro, enviado pelo rei Seleuco para fiscalizar o tesouro. Contudo, o Senhor não escolheu o povo para o lugar santo, mas o lugar santo para o povo. Por isso é que o lugar santo, havendo participado das desgraças que ocorreram ao povo, depois participou também da felicidade dele.
ficou abandonado no momento de ira do Todo-Poderoso, mas foi restaurado em toda a sua glória, quando o Senhor novamente se reconciliou. Depois de ter roubado 62 toneladas de ouro do templo, Antíoco voltou imediatamente para Antioquia. Em seu orgulho e insolência, ele acreditava que poderia navegar em terra firme e andar de pé dentro do mar. No entanto, ele deixou alguns superintendentes para continuarem a maltratar o povo. Em Jerusalém, colocou Filipe, de origem frígia, de caráter mais bárbaro do que aquele que o havia nomeado para o cargo. No Garizim, deixou Andrônico. Além desses, deixou também Menelau, que era pior que os outros na opressão contra seus próprios compatriotas. Cheio de ódio profundo contra os cidadãos judeus, o rei enviou o comandante Apolônio, com 22.000 soldados e com ordens para matar todos os adultos e vender as mulheres e os mais jovens. Ao chegar a Jerusalém, Apolônio, simulando atitude pacífica, aguardou o dia santificado do sábado. Surpreendeu os judeus em repouso, mandando os soldados fazer um desfile militar. Ordenou então que matassem todos os que saíam para ver o desfile. Depois, percorrendo a cidade com armas, provocou terrível massacre. Então Judas, chamado Macabeu, reuniu cerca de 10 homens, retirou-se para o deserto e, com os animais selvagens, passou a viver nas montanhas com os seus companheiros. Para não se contaminarem com alimentos impuros, comiam ervas apenas. Capítulo 6. Profanação da alma de um povo. Não muito tempo depois, o rei mandou um ancião ateniense convencer os judeus a que abandonassem as leis dos antepassados e deixassem de se governar segundo as leis de Deus. Mandou também profanar o templo de Jerusalém e dedicá-lo a Júpiter Olímpico, e dedicar a Júpiter Hospitaleiro o templo do Monte Garizim, conforme o desejo dos moradores do lugar. Até para a massa do povo era difícil e insuportável o crescimento dessa maldade. De fato, o templo ficou cheio de libertinagem e orgias de pagãos, que aí se divertiam com prostitutas e mantinham relações com mulheres no recinto sagrado do templo, além de levarem para dentro objetos proibidos. O próprio altar estava repleto de ofertas proibidas pela lei. Não se podia celebrar o sábado, nem as festas tradicionais, nem mesmo se declarar judeu. Todo mês eram forçados a participar do banquete sacrificial que se realizava no dia do aniversário do rei. Quando chegavam as festas de Dionísio, eram obrigados a participar da procissão em honra a Dionísio, com ramos de Hera na cabeça. Por sugestão dos habitantes de Ptolemaida, foi decretado que as cidades gregas vizinhas também seguissem as mesmas disposições contra os judeus, obrigando-os a comer a carne dos sacrifícios, e matassem os que não quisessem aceitar os costumes gregos. Podia-se perceber a calamidade que estava para chegar. 2 mulheres foram presas por terem circuncidado seus filhos. Depois de fazê-las percorrer publicamente a cidade com os filhos pendurados ao seio, as jogaram muralha abaixo. Outros que tinham saído juntos para os arredores da cidade, para as cavernas, a fim de aí celebrar as escondidas o sábado, após serem denunciados a Filipe, foram queimados juntos, pois ficaram com o escrúpulo de reagir por respeito à santidade do dia. A perseguição é a oportunidade para a conversão. Recomendo àqueles que lerem este livro que não fiquem perturbados por causa de tais calamidades. Ao contrário, pensem que esses castigos não vieram para destruir, mas apenas para corrigir a nossa gente. É sinal de grande bondade não deixar por muito tempo sem castigo aqueles que cometem injustiça, mas aplicar-lhes logo a merecida punição. O Senhor não age conosco como faz com os outros povos, esperando pacientemente o tempo de castigá-los, até que os pecados deles cheguem ao máximo.
Ele quis agir dessa forma conosco, para não chegarmos primeiro ao extremo dos nossos pecados e só então nos castigar. Significa que ele nunca retira de nós a sua misericórdia. Mesmo quando nos corrige com desgraças, não está abandonando o seu povo. O que acabamos de dizer fique apenas como aviso. Agora vamos passar logo para a narrativa. É melhor morrer do que trair as próprias convicções. Eleazar era um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada, mas com um rosto de traços ainda belos. Queriam obrigá-lo a comer carne de porco, enfiando-o a boca dentro. Ele, porém, que preferia a morte honrada a viver envergonhado, dirigiu-se espontaneamente para a tortura do tímpano, tendo antes cuspido fora o que lhe estava na boca. Assim é que devem fazer os que corajosamente querem resistir ao que não é permitido comer, nem mesmo por amor à própria vida. Os que dirigiam esse sacrifício proibido, velhos amigos de Eleazar, o chamaram de lado e lhe propuseram que pegasse carne permitida, por ele mesmo preparada, fingindo que comia a carne do sacrifício ordenado pelo rei. Se ele assim fizesse, estaria livre da morte e, pela antiga amizade que havia entre eles, o tratariam com benevolência. Ele, porém, tomou uma nobre decisão, coerente com a sua idade e com o respeito da velhice, coerente com a dignidade dos seus cabelos brancos e com a vida correta que levava desde a infância. Acima de tudo, coerente com as santas leis dadas pelo próprio Deus. Ele respondeu prontamente: podem mandar-me para a mansão dos mortos. Em minha idade não fica bem fingir, senão muitos dos mais moços pensarão que um velho de 90 anos chamado Eleazar passou para os costumes estrangeiros. Com o seu fingimento por causa de um pequeno resto de vida, eles seriam enganados e eu só ganharia mancha e desprezo para a minha velhice. Ainda que no presente eu me livrasse do castigo humano, nem vivo nem morto conseguiria escapar das mãos do Todo-Poderoso. É por isso que, se eu passar corajosamente para outra vida, me mostrarei digno da minha idade. Para os mais moços posso deixar um exemplo honrado, mostrando como se deve morrer corajosa e dignamente pelas veneráveis e santas leis. Dito isso, foi imediatamente para o suplício. Os seus torturadores, que pouco antes queriam ser amáveis com ele, então se tornaram cruéis por causa do que ele dissera, ao considerar tudo aquilo uma loucura. Já quase morto em meio às torturas, Eleazar ainda falou entre gemidos: o Senhor que possui a santa sabedoria sabe que eu, podendo escapar da morte, suporto o meu corpo as dores cruéis da tortura, mas em minha alma estou alegre, porque sofro por causa do temor a ele. E assim terminou sua vida. Sua morte deixou não só para os jovens, mas também para todo o restante do povo, exemplo memorável de heroísmo e virtude. Muito bem, obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui. Faça o seu comentário, inscreva-se no canal, deixe o seu like e me siga nas minhas redes sociais. Se você não sabe, tá aí na descrição do vídeo, é só procurar lá. Um grande abraço e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.